Eu já segurei a coroa de espinhos dezenas de vezes. No set de filmagens de The Chosen, ela é um dos adereços mais simples e, ao mesmo tempo, mais carregados de significado. É feita de galhos secos, entrelaçados com uma rusticidade que parece autêntica. Os espinhos, por uma questão de segurança, são lixados nas pontas para não ferir de verdade. É um objeto de cena, uma ferramenta do meu ofício. Eu a coloco na cabeça, sinto a pressão dos galhos contra o meu crânio, e o diretor grita a ação. Mas há um peso nela que nenhum artesão de Hollywood pode criar ou replicar. Um peso que transcende os meros gramas da madeira. Nas longas horas sob o sol da Judéia, ou do Texas, no nosso caso, usando a túnica e sentindo o pó grudar na pele, eu tentava meditar sobre esse peso. O que ele deve ter sentido? Não apenas a dor física lancinante dos espinhos rasgando a carne, mas o peso invisível que aquela coroa representava. O peso da zombaria dos homens. O peso de uma realeza incompreendida. O peso de todos os pecados do mundo, os meus, os seus, pressionando sua cabeça. O peso do silêncio aparente do Pai. Eu, na minha ingenuidade de ator, na minha frágil tentativa de me conectar com um homem-deus que tem a audaciosa e humilhante tarefa de retratar, achava que, de alguma forma, eu estava começando a entender esse peso. Eu senti o desconforto, a exaustão, a solidão do personagem no meio da equipe de filmagem. Eu rezava antes de cada cena, pedindo a Deus que usasse a minha pequenez para mostrar um vislumbre da sua grandeza. E, em momentos de profunda concentração, eu acreditava sentir uma fagulha daquela agonia. Eu acreditava que estava tocando na borda do mistério do sofrimento. Eu achava que entendia. Até o dia em que meus olhos encontraram os de Lúcia. Existe um abismo intransponível entre representar a dor e vivê-la. Como ator, eu tenho o luxo do corta. Tenho o alívio de um maquiador que limpa o sangue falso do meu rosto. Tenho a bênção de, ao final de um dia exaustivo de filmagens da crucificação, poder tirar o figurino, tomar um banho e dormir em uma cama confortável. A minha dor tem um roteiro, um começo e um fim programados. A dor real, a dor que marca a alma, não. Ela não segue um roteiro. Ela se torna o próprio tecido da vida. Desde que comecei esta jornada com The Chosen, tive o privilégio de conhecer milhares de pessoas. Recebo cartas, e-mails, mensagens nas redes sociais. Muitas delas são de pessoas que carregam cruzes que eu mal consigo imaginar. Mães que perderam seus filhos, homens lutando contra doenças terminais, famílias despedaçadas pela tragédia. Eles me agradecem por trazer Jesus para suas vidas de uma forma nova, e eu, sinceramente, sinto-me um impostor. O que eu fiz para merecer tal gratidão? Eu apenas disse as falas que me foram dadas. São eles, os que sofrem em silêncio, os que se agarram à fé no meio da escuridão, que me ensinam sobre Cristo. São as luzes do mundo que me mantêm humilde e me lembram da minha insignificância. Conheci Lúcia em um pequeno evento de paróquia em São Paulo, durante uma viagem ao Brasil. Ela era uma senhora de meia idade, com olhos que continham uma mistura de cansaço profundo e uma luz que se recusava a apagar. Ela esperou pacientemente na fila e, quando chegou a sua vez, ela não me pediu um autógrafo ou uma foto. Ela apenas segurou a minha mão, e seu toque era firme, quente. Ela olhou para mim, não como um ator de televisão, mas como alguém que, por uma estranha providência divina, passou os últimos anos meditando sobre o rosto de Cristo. Senhor Romi, ela começou, sua voz suave, mas carregada de uma intensidade que me paralisou. Eu rezo o terço todos os dias pelo seu trabalho. Mas hoje, eu vim lhe pedir uma coisa. Você, que interpreta Jesus, me diga. Como ele aguentou o peso da cruz? Não no filme, mas de verdade. Como ele continuou amando o Pai quando o Pai parecia tão silencioso?
A pergunta dela me atingiu como um soco. Não era uma pergunta teológica abstrata. Era o grito de uma alma que estava vivendo o jardim do Getsemane em seu próprio quintal. Ela não estava questionando a existência de Deus ou sua bondade, como muitos de nós fazemos em nossa raiva inicial. A pergunta dela era muito mais profunda, mais íntima da nossa fé católica. A pergunta dela não era um grito de raiva contra o céu, mas um sussurro de agonia buscando um propósito. Ela não estava pedindo para que sua cruz fosse retirada. Ela estava perguntando como carregá-la. Em seus olhos, eu não vi a pergunta, por que eu, Deus, mas sim a súplica, meu Senhor, como o meu sofrimento pode ter algum valor? Como posso unir as minhas lágrimas, a dor que me consome dia e noite, ao seu sacrifício na cruz, quando tudo o que sinto é o peso esmagador do abandono? Naquele momento, Lúcia me fez encarar, com uma honestidade brutal, uma das passagens mais misteriosas e profundas de São Paulo, uma passagem que nós, católicos, ouvimos na missa, mas que talvez raramente paramos para verdadeiramente absorver. Em sua carta aos Colossenses, São Paulo escreve: Agora, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1, 24. O que falta aos sofrimentos de Cristo? Como assim? Como poderia faltar algo no sacrifício perfeito, total e infinito do Filho de Deus no Calvário? Aquele ato único redimiu toda a humanidade para sempre. O que um apóstolo do primeiro século, ou uma senhora de uma paróquia em São Paulo, ou eu, um ator, poderíamos possivelmente completar? A pergunta de Lúcia me assombrou por semanas. Ela desmantelou a minha compreensão superficial do sofrimento. Percebi que a resposta que a nossa fé oferece não é uma fórmula mágica para eliminar a dor. Não é uma explicação simplista que diz que tudo acontece por uma razão. A resposta católica ao mistério do sofrimento é muito mais radical, muito mais bela e, ao mesmo tempo, muito mais exigente. É um convite. É um convite para participar. A obra da redenção, embora completa em Cristo, não está fechada. Ele, em sua infinita misericórdia, escolheu não nos salvar sem nós. Ele nos convida a nos tornarmos corredentores com Ele, a permitir que nossas cruzes pessoais, por menores e mais insignificantes que pareçam, sejam unidas à sua única e verdadeira cruz, e assim participem do seu poder salvífico. Para tentar responder a Lúcia, e, na verdade, para responder ao anseio do meu próprio coração, eu precisei voltar ao Getsemane. Precisei revisitar o Calvário, não como um ator estudando um roteiro, mas como um discípulo buscando o Mestre na escuridão. E foi lá, no silêncio da oração, diante do sacrário, meditando sobre a agonia no horto, que comecei a vislumbrar não uma lista de 10 explicações, mas 7 verdades da cruz. 7 facetas do mistério que não eliminam a dor, mas que podem, pela graça de Deus, iluminá-la por dentro, revelando o seu propósito redentor. E é essa jornada, essa busca por sentido no coração do sofrimento, que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Para entender a profundidade do deserto de Lúcia, é preciso primeiro conhecer o seu jardim. E o jardim de Lúcia era regado pela luz de um sol particular, um sol que atendia pelo nome de Gabriel. Lúcia não era uma santa de vitral. Era uma mulher de carne e osso, de riso fácil e de uma fé simples e palpável, como o cheiro de bolo de fubá saindo do forno nas tardes de sábado. A sua vida era uma tapeçaria de pequenas alegrias e deveres cotidianos, tecida com os fios de ouro da devoção. Ela era a primeira a chegar à paróquia para ajudar a decorar a igreja para a festa junina e a última a sair, com as mãos sujas de cola e o coração cheio. No coro da missa das 10, sua voz era notoriamente desafinada, mas ela cantava com a alma inteira, e Deus, que ouve o coração e não a afinação, certamente recebia aquilo como o mais belo dos louvores. A sua fé não era teórica, aprendida em livros de teologia, mas vivida na prática.
Era a fé que a fazia separar as melhores roupas para doar na campanha do agasalho, a fé que a movia a levar uma sopa quente para a vizinha idosa que morava sozinha, a fé que a inspirava a rezar o terço enquanto cozinhava o feijão, transformando a cozinha num santuário doméstico onde as panelas chiavam em harmonia com as Ave-Marias. E no centro deste universo de fé e simplicidade, estava Gabriel, seu único filho. Ele não era apenas o centro da sua vida, ele era a própria luz da casa. Um menino de 8 anos com os joelhos perpetuamente ralados, um sorriso que revelava uma janelinha e uma imaginação que transformava caixas de papelão em arcas de Noé e lençóis em mantos de super-heróis. Gabriel era a personificação da graça. Suas perguntas sobre o mundo eram uma teologia em miniatura. Mãe, os anjos precisam de guarda-chuva quando chove no céu? Se Jesus multiplicou os pães, por que a gente precisa ir ao supermercado? Para Lúcia, amar Gabriel era sua forma mais concreta de amar a Deus. Cada beijo de boa noite era uma oração de gratidão. Cada prato de comida que ela servia era uma eucaristia de afeto. Ensiná-lo a fazer o sinal da cruz, ver seus olhinhos se fechando com sono durante a homilia, ouvir sua risada ecoando pela casa, tudo isso era prova viva da bondade de Deus. A vida era boa. A vida era uma bênção. Ela não pedia nada, apenas agradecia. O seu barco navegava em águas tranquilas, sob um céu azul e com a brisa suave da graça divina. A tempestade não chegou com um trovão. Ela se infiltrou na vida deles como uma neblina fria e silenciosa. Começou com um tropeço. Um tropeço que Lúcia atribuiu à distração de menino. Depois outro. E uma certa fraqueza nas pernas que o fazia se cansar mais rápido no futebol com os amigos. É uma fase de crescimento, diziam uns. Falta de vitamina, supunham outros. Mas o coração de uma mãe tem um sismógrafo próprio, capaz de detectar tremores invisíveis na alma do filho. O que se seguiu foi o calvário moderno que tantas famílias conhecem, a peregrinação por consultórios médicos. Salas de espera com revistas velhas e um silêncio tenso. O cheiro de antisséptico que parece impregnar a alma. Exames com nomes complicados, ressonâncias magnéticas onde a criança precisa ficar imóvel como uma estátua, agulhas que roubam sangue e um pouco da inocência. Cada resultado negativo era um suspiro de alívio, cada pedido de vamos investigar mais a fundo era um nó que se apertava no estômago de Lúcia. Finalmente, o diagnóstico chegou. Um nome que ela nunca tinha ouvido antes, uma doença neurológica degenerativa, rara e cruel. O médico explicou a prognose com uma compaixão profissional que, ainda assim, soava como uma sentença de morte. As palavras flutuavam no ar do consultório, densas e irreais, progressiva, sem cura, cuidados paliativos. A neblina se transformou numa noite escura. O mundo de Lúcia, antes ensolarado, foi subitamente mergulhado numa sombra que parecia não ter fim. A rotina da casa mudou. O som da bola de futebol foi substituído pelo ruído das rodas da cadeira de rodas. O cheiro de bolo de fubá deu lugar ao cheiro de remédios. A agenda, antes marcada por festas de aniversário e catequese, agora era ditada por sessões de fisioterapia e consultas com especialistas. Lúcia se tornou mãe, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista e, nos momentos mais difíceis, a âncora que precisava se manter firme enquanto seu próprio mundo naufragava. Gabriel, com a resiliência assombrosa das crianças, adaptava-se. Ele aprendeu a desenhar com as mãos mais fracas, a sorrir mesmo quando o corpo não obedecia, a encontrar alegria em pequenas coisas, um desenho animado, uma história que a mãe contava. Mas Lúcia via. Ela via a frustração em seus olhos quando ele não conseguia segurar um lápis. Ela via a tristeza quando ele olhava pela janela os amigos correndo na rua. E cada pequena perda de Gabriel era uma faca que se cravava um pouco mais fundo no coração dela. Foi neste cenário que a fé de Lúcia, antes um rochedo inabalável,
começou a ser erodida pela maré incessante do sofrimento. O seu diálogo com Deus, antes tão natural, tornou-se um monólogo desesperado. O terço, que antes era uma conversa afetuosa com Nossa Senhora, tornou-se pesado. As contas pareciam pedras frias em seus dedos cansados. As ave-marias saíam de sua boca de forma mecânica, enquanto sua mente gritava: Por quê? Por que o meu menino? O que eu fiz? O que ele fez? A missa dominical, o ponto alto da sua semana, transformou-se em uma tortura. Ela se sentava no fundo da igreja, para que as pessoas não vissem as lágrimas que escorriam silenciosamente pelo seu rosto durante o canto do Glória. A Eucaristia, que sempre fora fonte de consolo e força, agora descia como cinzas, um hábito vazio. Como podia celebrar a ressurreição de Cristo quando vivia uma sexta-feira santa sem fim? O pior, para ela, eram as palavras bem-intencionadas dos amigos da paróquia. Deus sabe o que faz, Lúcia. Tenha fé. Ela queria gritar: a minha fé está aqui, sangrando no chão. Outros diziam: é a cruz que ele te deu. E ela pensava: mas por que ele a deu para o meu filho? Por que não para mim? As piedosas platitudes, que antes talvez a confortassem, agora soavam como um insulto à magnitude da sua dor. Elas pareciam uma tentativa de colocar um curativo pequeno e limpo sobre uma ferida aberta e gangrenada. A sua oração se tornou brutalmente honesta. Numa madrugada, ajoelhada ao lado da cama de Gabriel, que dormia um sono agitado, ela desabafou em um sussurro rouco: Senhor, onde estás? Eu não estou pedindo um milagre. Eu já passei dessa fase. Eu só estou pedindo um sinal. Um pequeno sinal de que tu estás aqui comigo, neste quarto escuro. Um sinal de que as minhas lágrimas não estão caindo no vazio. A tua agonia no horto durou algumas horas. A minha já dura anos. Tu gritaste: meu Deus, por que me abandonaste? Eu estou gritando a mesma coisa, mas o céu parece de bronze. Estás aí? Tu me ouves? Era um grito que vinha não da falta de fé, mas de uma fé desesperada para sobreviver. Era a oração de Jó, de Jeremias, a oração do próprio Cristo na cruz. Era a fé despojada de todos os consolos sensíveis, reduzida ao seu núcleo mais puro e doloroso, a vontade de continuar acreditando mesmo na ausência de qualquer sentimento. Foi nesse estado de alma, neste deserto espiritual, que Lúcia veio ao meu encontro. No meio do barulho do salão paroquial, do flash das câmeras de celular e das conversas animadas, ela se aproximou como uma ilha de silêncio e dor. Ela não me via como Jonathan, o ator. Ela via a imagem que eu represento. E ela veio até essa imagem não para pedir um milagre, mas para fazer a pergunta que queimava em sua alma. Quando ela segurou a minha mão e fixou seus olhos cansados nos meus, eu me senti completamente desarmado. Eu, que passo meus dias tentando imitar a compaixão de Cristo, me vi diante da verdadeira face do sofrimento unido a Cristo, e não tinha nada a oferecer. Nenhuma palavra de sabedoria, nenhuma citação bíblica ensaiada. Tudo parecia vazio diante da autenticidade da sua dor. E então ela fez a pergunta. A pergunta que não era para mim, mas através de mim. Senhor Romi, você que interpreta Jesus, me diga. Como ele aguentou o peso da cruz? Não no filme, mas de verdade. Como ele continuou amando o Pai quando o Pai parecia tão silencioso? Naquele instante, eu compreendi. O peso da coroa de espinhos que eu coloco no sete não era nada. O verdadeiro peso era aquele que Lúcia carregava em seu coração. E a minha jornada para tentar responder à pergunta dela se tornou, na verdade, uma jornada para entender a minha própria fé e o chamado para ir além da mera representação e mergulhar, de pés descalços, no terreno sagrado do mistério da dor redentora. A pergunta de Lúcia ficou ecoando em minha mente por dias, semanas.
Ela viajou comigo de volta aos Estados Unidos, me acompanhou nas longas horas de estudo do roteiro e, mais importante, entrou comigo na capela. Eu me senti inadequado, um mero ator confrontado com o peso de um mistério que teólogos e santos passaram milênios contemplando. A resposta que ela buscava não poderia vir de mim. Precisava vir dele. Desta vez, não houve uma aparição divina em um quarto de hotel. A resposta de Deus veio de uma forma muito mais católica, muito mais encarnada, através da oração, da meditação da palavra e da sabedoria da Igreja. A pergunta de Lúcia me forçou a revisitar as cenas da paixão de Cristo não como um profissional se preparando para o trabalho, mas como um peregrino sedento buscando água na fonte. Passei horas em adoração diante do Santíssimo Sacramento, com o Evangelho aberto no colo. Li e reli os relatos da agonia no horto do Getsêmani. Pedi a Deus que me deixasse entender, não com a minha mente, mas com o meu coração, o que se passava na alma de seu filho naquela noite. E foi ali, no silêncio do diálogo com Jesus Eucarístico, que as respostas começaram a surgir. Não como uma revelação súbita, mas como a luz do amanhecer que, aos poucos, dissipa as sombras, revelando a paisagem. Percebi que a resposta para Lúcia não estava em uma única explicação, mas em um conjunto de verdades interligadas, facetas de um mesmo diamante. São as verdades que sustentam a cruz e que, se abraçadas com fé, podem nos sustentar também. A primeira e mais fundamental verdade que emergiu da minha oração foi esta: Jesus, no Getsêmani, não nos prometeu a ausência da cruz, mas nos garantiu a sua presença nela. A nossa maior tentação no sofrimento é a de nos sentirmos sozinhos, abandonados por Deus e pelo mundo. Olhamos para o nosso cálice amargo e, como os apóstolos que dormiam, não vemos ninguém ao nosso lado. Mas olhemos para Jesus. Na sua hora mais sombria, ele pediu aos seus amigos mais próximos: vigiai e orai comigo. Ele não pediu que resolvessem o problema ou que tirassem o cálice de suas mãos. Ele pediu companhia. E quando essa companhia humana falhou, mergulhada no sono, a companhia divina permaneceu. O Pai estava lá. Mesmo no grito da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? O Pai estava lá, não como quem remove o sofrimento, mas como quem o sustenta com um amor invisível e eterno. Para Lúcia, e para cada um de nós, isso significa que Deus não está assistindo a nossa dor de uma distância segura nos céus. Ele está conosco, no quarto do hospital, na cadeira de rodas, na madrugada insone. Ele está na pessoa do Cirineu, aquele amigo ou parente que nos ajuda a carregar o fardo por um instante. Ele está presente na pessoa da Verônica, que enxuga nosso rosto com um gesto de compaixão. E, acima de tudo, ele está presente em Maria, nossa mãe, que permanece de pé ao lado da nossa cruz, como esteve ao lado da dele, oferecendo a sua presença silenciosa e o seu coração de mãe. O sofrimento não é um sinal da ausência de Deus, é o lugar do encontro mais íntimo com Ele. Esta é talvez a verdade mais radicalmente católica e a mais difícil de compreender. O que São Paulo quis dizer com completar o que falta aos sofrimentos de Cristo? Certamente não falta poder redentor ao sacrifício de Jesus. O que falta, então? Falta a nossa participação. Cristo nos deixou um tesouro infinito de graças, e Ele nos convida a depositar nesse tesouro as nossas próprias moedas, por mais pequenas que sejam. Nossos sofrimentos, quando vividos em resignação e revolta, são apenas dor. Mas quando, por um ato de vontade e pela graça de Deus, nós os unimos conscientemente à cruz de Cristo, eles se transformam. Eles se tornam sofrimento redentor. A nossa dor, a nossa doença, a nossa ansiedade, a nossa fadiga, tudo isso pode se tornar matéria-prima para a graça. Pode se tornar uma oração poderosa, oferecida pela salvação das almas, pela santificação dos sacerdotes, pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo. Foi isso que pedi a Lúcia que considerasse. Cada vez que ela trocava os lençóis de Gabriel,
cada vez que ela sentia as costas doerem ao levantá-lo, cada lágrima de frustração, ela podia simplesmente suportar aquilo ou podia transformar aquilo em um ato de amor. Ela podia sussurrar: Senhor, eu não entendo, eu não gosto disto, mas eu uno esta minha pequena dor à tua paixão. Usa-a, Senhor. Que ela sirva para consolar o teu coração e para trazer alguma graça a alguém que precise. Este é um convite que se estende a todos nós. Comece pequeno. Ofereça o seu cansaço no fim do dia, a dor de cabeça, a frustração no trânsito, a palavra áspera que você engoliu para não brigar. Una essas pequenas cruzes diárias à grande cruz de Cristo. É um treinamento para o coração. É assim que aprendemos a linguagem do amor sacrificial, a linguagem do Calvário. Ninguém gosta de ser purificado. O processo é doloroso. O ouro, para se tornar puro, precisa passar pelo fogo. Nós também. O sofrimento tem um poder terrível e maravilhoso de nos despojar de tudo que não é essencial. Ele queima o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa confiança nas seguranças deste mundo. Lúcia me confessou que, antes da doença de Gabriel, a sua fé era confortável. Era uma fé de prosperidade, de bênçãos visíveis. Ela ia à missa para se sentir bem, para agradecer pelas coisas boas. Não havia nada de errado nisso. Mas a cruz a forçou a ir mais fundo. Ela foi forçada a amar a Deus não pelo que Ele dava, mas por quem Ele é. A sua fé, despida de todos os consolos, tornou-se mais pura, mais forte, mais verdadeira. O sofrimento nos obriga a escolher. Podemos nos tornar amargos, cínicos, fechados em nossa dor. Ou podemos nos tornar mais humildes, mais compassivos, mais dependentes de Deus. A cruz nos coloca diante de um espelho e nos pergunta: o que realmente importa na sua vida? O seu conforto ou a sua alma? A sua vontade ou a vontade de Deus? É uma pergunta terrível, mas a resposta a ela pode nos libertar. Uma das mentiras mais perniciosas que o sofrimento nos conta é a de que estamos isolados. Mas a nossa fé nos grita o contrário. Nós pertencemos a uma família. Uma família imensa, que transcende o tempo e o espaço. A igreja triunfante no céu, a igreja padecente no purgatório e a igreja militante aqui na terra. Esta é a comunhão dos santos. Quando Lúcia reza em seu quarto escuro, ela não está sozinha. A Virgem Maria está lá. São José, patrono das famílias e dos sofredores, está lá. Santa Teresinha, que conheceu o sofrimento no Carmelo, está lá. São Padre Pio, que carregou os estigmas de Cristo em seu próprio corpo, está lá. Todos os anjos e santos estão intercedendo por ela, torcendo por ela, sustentando-a com suas orações. Esta verdade nos convida a uma ação concreta. Quando a sua cruz parecer pesada demais para carregar sozinho, peça ajuda. Peça a um santo amigo que o ajude. Reze com fervor, Santa Mônica, que chorou e rezou por anos pela conversão de seu filho, ajuda-me a ter a tua perseverança. Ou, São João Paulo II, que nos ensinou sobre o valor salvífico do sofrimento, ensina-me a oferecer a minha dor. E, claro, recorra sempre à nossa Mãe Santíssima. O colo de Maria é o refúgio seguro dos corações aflitos. Ela, que viu o seu filho ser torturado e morto, entende a nossa dor como ninguém. Muitas vezes, pensamos que a nossa missão de evangelizar depende de nossas palavras, de nossas ações, de nossos projetos. Mas, frequentemente, o testemunho mais eloquente que podemos dar ao mundo é a forma como carregamos a nossa cruz. A serenidade de um doente terminal, a paciência de um cuidador exausto, o perdão de alguém que foi traído, a fé inabalável de uma mãe como Lúcia, tudo isso é um sermão silencioso. É um sermão que o mundo secularizado, obcecado pela busca do prazer e pela fuga da dor, não consegue entender, mas que, secretamente,
admira e anseia. Quando as pessoas olhavam para Lúcia, elas não viam uma mulher derrotada. Viam uma mulher que sofria, sim, mas que sofria com esperança. Viam uma mulher cuja dor não a tinha tornado amarga, mas sim mais compassiva. O seu sofrimento, vivido em união com Cristo, tornava-se um farol, uma pergunta para todos ao seu redor: de onde vem essa força? O que a sustenta? E a resposta, silenciosa e poderosa, era: Cristo. A sua cruz, em vez de ser um escândalo que afastava as pessoas de Deus, tornava-se um púlpito do qual a força do Evangelho era proclamada. Jesus nos disse: se o grão de trigo, caído na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Esta é uma lei espiritual fundamental. Muitas vezes, o fruto do nosso sofrimento não é visível para nós nesta vida. Ele é uma fecundidade escondida, mística. Talvez as orações e sacrifícios de Lúcia e Gabriel estivessem obtendo a graça da conversão para um pecador do outro lado do mundo. Talvez a paciência deles estivesse inspirando uma vocação sacerdotal em um jovem acólito da paróquia. Talvez o amor sacrificial deles estivesse reparando ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus. Nós não sabemos. Não nos é dado ver a tapeçaria completa, apenas o avesso, com seus nós e fios emaranhados. Mas a fé nos garante que nenhum sofrimento oferecido a Deus é em vão. Cada lágrima recolhida no cálice da nossa oferta se transforma, nas mãos de Deus, em uma chuva de graças sobre a Igreja e o mundo. É preciso uma fé imensa para acreditar nisso, para continuar semeando no escuro, sem a garantia de ver a colheita. Mas é essa fé que transforma o sofrimento de um fardo estéril em um sacrifício fecundo. Finalmente, a verdade que coroa todas as outras. A verdade que nos permite suportar a Sexta-feira Santa é a certeza do domingo de Páscoa. Para o cristão, a cruz nunca é o fim da história. Ela é a passagem. É a porta estreita que conduz à vida em abundância. Esta esperança não é um pensamento positivo vago. É a certeza histórica e teológica de que Cristo venceu a morte. E se nós morremos com Ele, morremos para nossa vontade, para o nosso ego, para o nosso desejo de uma vida sem dor, também ressuscitaremos com Ele. Para Lúcia, isso significa a certeza de que a separação de Gabriel, caso ela venha, será temporária. Significa a esperança de um céu onde Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21, 4. É a certeza de que o corpo frágil e doente de Gabriel será um dia transformado em um corpo glorioso, perfeito, correndo livre nos campos do céu. Esta esperança não anula a dor do presente, mas a coloca em perspectiva. Ela nos dá a força para suportar a noite, porque sabemos que o sol da ressurreição infalivelmente irá nascer. A cruz é pesada, sim. Mas ela não é o nosso destino final. O nosso destino final é a glória. Eu não tive a presunção de apresentar estas verdades a Lúcia como se eu fosse um mestre espiritual entregando uma lição. Quem era eu para ensinar algo a uma alma que estava sendo forjada diretamente na fornalha do Calvário? Em vez disso, compartilhei com ela o fruto da minha própria oração, as luzes que a pergunta dela me forçou a buscar. Compartilhei não como um professor, mas como um companheiro de peregrinação, alguém que também estava tentando, com dificuldade, decifrar o mapa do sofrimento à luz da fé. Conversei com ela por telefone algumas vezes depois do nosso encontro. Falei sobre a companhia de Cristo no Getsemane, sobre o valor de ofertar cada pequeno sacrifício, sobre a comunhão dos santos que a amparava. Falei não com a autoridade de quem sabe, mas com a vulnerabilidade de quem também busca. E Lúcia, com a humildade que é a marca das almas grandes, ouviu. Ela não disse muito. Apenas ouviu. A transformação em Lúcia não foi um evento sísmico. Não houve um milagre de cura para Gabriel.
A doença seguiu o seu curso implacável. A cruz não foi retirada de seus ombros. Mas, lentamente, sutilmente, a maneira como ela carregava sua cruz começou a mudar. Foi como ver uma flor desabrochar em câmera lenta no meio de um deserto. Primeiro, ela me contou que começou a praticar a oferta. Pequenos atos, como eu havia sugerido. Jonathan, ela me disse um dia, com a voz um pouco mais leve, hoje, na hora de dar o remédio amargo para o Gabriel, aquele que ele odeia, eu disse baixinho, Jesus, por aquele pecador que mais precisa da sua misericórdia agora. Sabe, é uma coisa boba, mas mudou tudo. Não mudou o gosto do remédio, mas mudou o gosto da minha alma ao dá-lo. Ela estava descobrindo o segredo dos santos, a alquimia espiritual que transforma o chumbo da dor no ouro do amor. Depois, ela redescobriu a comunhão dos santos. Ela montou um pequeno altar no quarto de Gabriel. Ao lado da imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela colocou estampas de São João Paulo II, Santa Giana Beretta Molla, e do Beato Carlo Acutis, o jovem que ofertou seus sofrimentos com o câncer pelo Papa e pela Igreja. Ela dizia que eles eram a equipe de enfermagem celestial de Gabriel. Ela conversava com eles como amigos, pedia ajuda, dividia o fardo. Ela deixou de se sentir uma mãe lutando sozinha e passou a se sentir a capitã de um pequeno batalhão, com reforços poderosos no céu. A maior mudança, porém, foi na sua percepção de Gabriel. Antes, em seus momentos mais sombrios, ela olhava para o filho e via a sua cruz, a sua dor, a sua tragédia. Agora, cada vez mais, ela olhava para ele e via um altar. Ela começou a entender que Gabriel, em sua fragilidade e inocência, era um sacrifício vivo. A sua vida, limitada e dependente, era uma oração contínua, um grão de trigo morrendo e, de forma misteriosa, produzindo frutos que ela não podia ver. Essa nova perspectiva a libertou. Ela parou de lutar contra a realidade e começou a viver dentro dela, encontrando a presença de Deus não apesar do sofrimento, mas através do sofrimento. Ela encontrou a alegria. Não a felicidade barulhenta do mundo, que depende de circunstâncias favoráveis, mas a alegria serena e profunda que brota da certeza de ter um propósito, mesmo que esse propósito seja incompreensível. Era a alegria que São Francisco sentia ao abraçar o leproso, a alegria que Santa Teresa de Calcutá encontrava ao cuidar dos moribundos. A alegria de amar onde o amor parece impossível. O fruto mais visível dessa transformação foi algo que nem ela nem eu poderíamos ter previsto. Lúcia, que mal tinha forças para cuidar do próprio filho, sentiu um chamado. Um chamado para não desperdiçar a sabedoria da cruz que ela estava aprendendo a tão alto custo. Com a ajuda do seu pároco, ela iniciou um pequeno grupo de apoio em sua paróquia. Um grupo chamado Cirineus de Fátima, para pais e mães de crianças com doenças graves ou deficiências. No início, eram apenas 3 ou 4 pessoas, reunindo-se em uma sala fria nos fundos da igreja. Mas ali, algo sagrado acontecia. Lúcia não oferecia conselhos ou soluções. Ela oferecia algo muito mais raro, a sua presença e a sua compreensão. Ela podia chorar com uma mãe que acabará de receber um diagnóstico terrível, porque ela já havia chorado aquele choro. Ela podia ouvir em silêncio o desabafo de um pai frustrado, porque ela conhecia aquela frustração na própria pele. Ela não dizia "eu sei como você se sente" como um clichê, ela dizia isso com a autoridade de quem trazia as marcas da batalha em sua própria alma. O grupo cresceu. Tornou-se um oásis de esperança no deserto da dor. Ali, aqueles pais e mães aprendiam juntos a oferecer seus sofrimentos, a rezar uns pelos outros, a encontrar Cristo em seus filhos e em si mesmos. Lúcia, sem perceber, havia se tornado um canal da graça de Deus. A sua ferida, em vez de se fechar em uma cicatriz de amargura, havia se tornado uma fonte de água viva para outros que estavam sedentos. A cruz de Gabriel não foi retirada.
A sua doença não desapareceu. Mas, através da fé heroica de sua mãe, aquela cruz, antes um símbolo de tragédia sem sentido, foi erguida no meio daquela comunidade e se tornou o que a cruz de Cristo sempre é: um sinal de esperança, um farol de amor sacrificial e a promessa inabalável da ressurreição. A história de Lúcia não terminou com um final de conto de fadas. Ela continua a ser escrita, dia após dia, na prosa simples e heroica da fidelidade cotidiana. A sua jornada me ensinou, de forma mais profunda do que qualquer livro ou roteiro, que a resposta de Deus ao nosso porquê raramente é uma explicação. A sua resposta é uma presença. É o próprio Filho estendido na cruz, que transforma o símbolo máximo da tortura e do absurdo no símbolo máximo do amor e da esperança. A cruz não é a evidência da ausência de Deus. É o lugar onde Ele nos espera para o encontro mais íntimo. É onde o nosso coração ferido pode repousar sobre o coração aberto do Salvador. É onde o amor não é provado pela ausência de dor, mas pela disposição de sofrer por e com o amado. As 7 verdades da cruz não são fórmulas mágicas para apagar o sofrimento, são raios de luz que nos permitem enxergar, no meio da escuridão da nossa Sexta-feira Santa pessoal, a promessa da aurora da Páscoa. Talvez você que está lendo estas palavras agora esteja carregando a sua própria cruz. Talvez ela tenha o peso de uma doença, da perda de um ente querido, de um casamento desfeito, de uma crise financeira, da solidão ou da ansiedade que sufoca a alma. Talvez você, como Lúcia, tenha olhado para o céu e encontrado apenas o silêncio. Eu quero que saiba, com toda a certeza da minha fé, que a sua dor importa. As suas lágrimas não caem no vazio, Deus as recolhe, uma a uma. O seu sofrimento não é um castigo nem um acidente cósmico. Se você permitir, se você tiver a coragem de sussurrar sim no seu Getsêmani, a sua cruz pode se tornar o seu próprio caminho de santificação. Pode se tornar a sua participação única e insubstituível na obra da redenção. Não se desespere. Olhe para a cruz. Lá está a prova de que Deus entende o seu sofrimento a ponto de tê-lo assumido em sua própria carne. Olhe para Maria, aos pés da cruz, a Nossa Senhora das Dores, e peça a ela que lhe ensine a arte de permanecer de pé na tempestade. Olhe para a imensa nuvem de testemunhas, os santos que, antes de nós, carregaram suas cruzes e hoje nos aplaudem do céu. Você não está sozinho. Se esta reflexão tocou o seu coração, não a aguarde apenas para si. A fé se fortalece quando é partilhada. Talvez haja uma Lúcia em sua paróquia, em seu círculo de amigos, em sua própria família, alguém que precisa desesperadamente ouvir que sua cruz, unida à de Cristo, tem um valor infinito aos olhos de Deus. Compartilhe esta mensagem, seja um sirímel para alguém que está prestes a desfalecer. E eu o convido a algo mais concreto, um pequeno ato de amor. Hoje, ao rezar o terço, talvez nos mistérios dolorosos, ofereça uma dezena por todos aqueles que carregam cruzes pesadas em silêncio, especialmente por aqueles que estão tentados pelo desespero. Junte-se a nós, a mim e a toda a Igreja, nesta poderosa comunhão de oração que sustenta o mundo. Para mais reflexões sobre como encontrar Cristo nos lugares inesperados da vida, onde a sua presença é mais real e necessária, considere se inscrever em nosso canal e fazer parte desta comunidade de fé. Que a Virgem Santíssima, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, nos pegue pela mão e nos ensine a caminhar na via dolorosa com os olhos fixos na ressurreição que nos espera. Que o peso da nossa coroa de espinhos nos configure, dia após dia, ao nosso Rei e Senhor.